Então, continuando, vou falar aqui um pouco sobre métodos de instalações elétricas, passando slide por slide. Bom, para a gente fazer o método de instalações elétricas, a gente tem que seguir passo por passo. E o primeiro passo é que a gente deve dimensionar o tipo de condutor, que pode ser o condutor fase ou neutro ou terra. A gente vai ver primeiro fase porque ele é mais complicado de dimensionar. A gente vai ver que o neutro e o terra é mais fácil. Para dimensionar o fase, a gente também deve seguir passo por passo. Primeiro, é analisar o método de instalação, se é A1, se é A2, se é B1. Vou te mostrar a tabela aqui agora. Aí, ó, é isso que eu tô falando. Cada condutor, ele tem um tipo de classificação. Isso vai depender do tipo de condutor que você vai querer usar na instalação. É muita tabela que a gente vai ver, tá? Deixa eu seguir adiante. Depois você vai usar um pouco de matemática. A gente vai ver muita matemática também para dimensionar o condutor fase. A gente tem que calcular a corrente do projeto e a gente leva em consideração o fator de potência. Essa não é a fórmula que a gente normalmente usa para calcular corrente, aquela VORI. Essa não, essa você tem que levar o fator de correção e agrupamento em relevância e também em relação à temperatura em relevância também. Eu vou falar como a temperatura é importante para você dimensionar a sua instalação elétrica. Depois, essa aí é outra tabela com a resistividade e o fator de correção. Lembrando que ali a gente está levando a temperatura em consideração, olha lá, de 30 a 20 graus. A gente também tem que saber se a temperatura ambiente, se vai instalar em locais subterrâneos. Isso tudo vem em tabela, tá? Isso tudo é tabelado. Bom, isso aqui eu queria lembrar. É importante lembrar que o fator de correção depende também da resistividade térmica do material. Eu vou mostrar mais pra frente nas tabelas para vocês o que eu tô falando. Isso. Você vai entender direitinho.